Sejam muito bem-vindos ao Dados com Café. No vídeo de hoje nós vamos demonstrar a importância de nós definirmos o tipo de coluna correto para os dados que a gente quer. Então, basicamente, se você está trabalhando com dados numéricos, para fazer sentido as suas pesquisas na hora de você fazer as suas queries, essa coluna ela precisa estar definida do tipo inteiro ou do tipo float. Senão, todas as funções matemáticas, entre aspas, dizer assim, né, elas vão quebrar, ou elas vão trazer valores completamente errados, né? Então vamos lá, vamos entender por que está dando esse tipo de problema. Para contextualizar, a gente baixou, certo, aquele CSV, e aí a gente tem o nosso Docker Compose que cria a nossa tabela, só que essa tabela que a gente criou, elas são todas do tipo texto, entendeu? Então todas as colunas elas são do tipo texto, company texto, item texto, calories from fetch texto, total fetch texto, tudo texto, né? E aí a gente criou, a gente executou o script que pega os valores do CSV e popula o banco. Até aqui tudo tranquilo, bacana, só que tem esse problema, que é que a gente definiu os calories e todas as outras tabelas que são valores, todas as outras colunas, perdão, que são valores numéricos, nós definimos como texto. E qual que é o problema disso? É o que a gente vai verificar agora. Então, por exemplo, se eu quiser trazer aqui a calories, vamos supor, fazer uma pesquisa básica aqui, eu quero trazer calories numa ordem crescente aqui. Então, basicamente eu faço calories, né, trago calories from select calories, que é o nome da nossa coluna. A gente tem que colocar aspas aqui, porque calories ela começa com um caractere maiúsculo e o Postgres não aceita isso. Então, como a gente está diferenciando assim, caracteres aqui de maiúsculo para minúsculo, então a gente precisa colocar com aspas duplas, para que ele entenda. A gente está selecionando a coluna calories from, na tabela Fast Food Nutrition Menu, order by, ou seja, na ordem de calories ascendente, ou seja, ordem crescente. Isso aqui vai dar problema, ele vai dar erro. E aqui da mesma forma, se a gente quiser trazer também, eu quero trazer a maior caloria que ele tem aqui. Da nossa, então, select, né, seleciona o maior valor calórico, né, ou seja, o maior valor de calorias da nossa tabela Fast Food Nutrition Menu. E ele também vai dar problema. Na verdade, calories que ele vai trazer aqui, porque existe um valor aqui no nosso aqui na nossa tabela. Como essa tabela aqui ela foi criada a partir do CSV e aí aquele CSV não foi tratado anteriormente, então tem esses problemas. Então, novamente, nós estamos criando aqui, estudando SQL e não análise de dados, né? Então, a gente está vendo só como que a gente faz uma utilização adequada do SQL, né? Então, isso aqui era para ser feito um pré-tratamento para que esses dados eles tivessem qualidade melhor do que eles estão agora. Então, bacana. Então, a gente verifica aqui que existe um dado aqui, que é esse 662, certo? Em que a coluna calories está com o nome calories aqui, isso é um problema. Então, como é que a gente consegue arrumar para que a gente consiga fazer consultas melhores, né? A gente consegue fazer consultas mais de acordo com o que a gente espera, certo? Para que a gente consiga, de fato, como eu posso dizer? Para que a gente consiga, de fato, ter, né, valores, assim, que a gente consiga utilizar valores matemáticos, funções matemáticas, né, que a gente consegue fazer tipo ordem crescente, ordem decrescente, trazer o máximo, o mínimo, né, corretamente. A gente precisa definir que essa coluna calories ela vai ser no tipo inteiro, para o caso de que todos os nossos valores aqui são valores inteiros. Se a gente fosse ter valores decimais, que é o caso desse cara aqui, por exemplo, o Agent Watcher Points, a gente precisaria definir ele como um tipo float. E assim por diante. Então vamos lá o que a gente vai fazer aqui agora. Então como que a gente faz essa nossa manipulação, né? A gente vai ter que fazer o que? Um alter table? Simplesmente isso? Seria, né? A maneira mais fácil de fazer é um alter table, mas existe um problema. Como nem todos os valores ali são valores do tipo inteiro, são valores, por exemplo, de números, né? Que a gente tem o caso ali de calories, então ele acaba quebrando, porque ele não consegue fazer a conversão, entende? Ele vai tentar converter aquele cara que se chama calories, que está aqui, né? Então aqui em calories existe um cara chamado calories, olha que coisa absurda. E ele não vai conseguir converter aquilo para um valor inteiro. Então a gente tentar fazer dessa outra forma aqui também, ele vai dar o mesmo problema. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Então aí você verifica como é a importância de você ter uma criação de tabela correta, para que você não tenha problemas depois, porque isso aqui vai dar muita dor de cabeça. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai
A gente vai criar uma nova coluna do tipo inteiro, beleza? Essa coluna vai ser criada vazia, então a gente vai precisar fazer uma busca ali, né, e setar novos valores para essa coluna, para essa nova coluna. Então a gente vai fazer o nosso case, certo? Esse case aqui ele vai pegar calories. Quando calories for, essa expressão regular aqui demonstra que calories são valores, são dígitos, né? E aí ele vai trazer calories como inteiro. Senão ele não vai trazer nada, ou seja, ele não vai fazer nada e vai trazer como ela já está, né? Na verdade não, acho que ele vai ser vazio. A gente vai ver isso aí depois quando a gente estudar de acordo aqui o case. E beleza, depois a gente vai precisar fazer o que? Remover essa coluna antiga e renomear a nova coluna. Então a gente vai fazer aqui o alter table, drop column calories. E aqui a gente faz o alter table, rename column calories to para calories. Que verifica de novo que a gente precisa da aspas dupla porque aqui são valores. A gente começa com um caractere maiúsculo, né? Então, se a gente não colocar essa aspa dupla aqui, ele vai entender como caractere minúsculo, né? E aí a gente vai precisar recuperar a posição, porque senão essa posição aqui de calories ela vai estar no último. Ela vai estar aqui, vai estar aqui mesmo, né? A gente vai precisar colocar ela como aqui, terceiro, né? Para fazer de acordo com como ele está lá na tabela do banco de dados que a gente criou anteriormente. Esse aqui foi um banco de dados mexido, não aquele anterior. Tá, legal. Legal. Então isso aqui vai ser para recuperar a posição da tabela e aqui para recuperar a primary key. Porque vocês vão ver aqui agora o que acontece. Beleza? Vamos lá então, nosso primeiro passo, a gente vai fazer adicionar esse calorie to. Adicionamos ele aqui. Vamos lá, a gente vai verificar aqui. Vamos verificar aqui. Aqui calories to, show. Calma aí, cadê aqui? Perdão. Sai. Beleza, então aqui agora a gente precisa popular esses valores, né? Porque ele está aqui, está vazio. Então aqui a gente vai fazer esse nosso update. Então a gente vai fazer esse update e trazer calories quando os calories forem valores dígitos, né? Quando forem dígitos, ou seja, forem numéricos. Boa, então funcionou aqui, a gente verifica. Fazer uma nova busca aqui. Então aqui em calories to, aqui a gente já tem número, show de bola. Então aqui a gente vai renomear. Então a gente vai renomear, primeiro a gente vai dropar a coluna calories. Dropou. Aqui já não tem mais calories, né? Que estava como penúltimo, aqui já não está mais. E calma aí. E aqui a gente vai renomear calories to para calories. Boa. Então aqui é o nosso calories. Aqui, mas ele ainda está como último. Mas a gente verifica que ele já está como int 4 aqui, que dá para verificar. Então, ele está trazendo aqui de acordo, certo? Só que ele ainda está como último. Então, a gente precisa agora, olha o trabalho que é. A gente vai criar uma nova tabela, certo? Que ela vai ter o mesmo nome, só que sem os underlines. E aqui vai trazer a ordem correta. Então, aqui, ó, de novo, aqui, por exemplo, aqui a gente faz um select, aqui é um create. Nesse create table aqui, que são comandos DDL, né? Definition, Data Definition Language, que é o Create, Alter, Truncate e Drop, a gente tem aqui dentro um Select. Esse Select que é o DQL, né, o Data Query Language. Então, aqui a gente verifica a importância de nós fazermos consultas, né, ou seja, fazer queries melhores, fazer queries boas, né. Não no sentido de performático, nada disso, mas a gente saber consultar os dados é mais importante. Porque a gente sabendo consultar os dados, a gente consegue criar tabelas e inserir e manipular tudo de maneira correspondente. Então vamos lá, a gente vai fazer essa criação da nossa outra tabela. Criamos ela aqui. Bacana. E aí aqui ela já está certinho, né? Com o valor aqui, tudo certo. Então aqui a gente até pode fazer aqui, por exemplo, aqui, ó, select. Vamos pegar aqui o max calories. Fast Food Nutrition Menu. Aqui ele trouxe. Aqui ele funcionou. Da mesma forma todos os outros comandos ali que a gente fez, né? Então legal. Só que aqui ele tem um problema. Olha só. Aqui, por exemplo, esse cara eu não consigo manipular esses dados. Olha que coisa interessante. Eu não consigo, por exemplo, que eu quero esse cara aqui, ó, que se chama hambúrguer, eu não consigo tirar esse R aqui. Eu sei que é pouca coisa e tudo, mas aqui eu consigo.
Aqui eu consigo, ó. Aqui eu consigo tirar esse R aqui e vou fazer a atualização. Agora é hambúrguer aqui. Por que eu não consigo fazer isso? Porque, olha só, a única diferença é que nesse caso aqui, esse ID meu é um primary key. E nesse caso aqui, não. Ele não é um primary key. Então, isso é um... Não sei se é do Beekeeper, se outros gerenciadores de banco de dados conseguem fazer isso, né? Mas como ele não reconhece como uma primary key, ele não dá essa opção pra gente. Então, a gente perde um pouco, né, dessa usabilidade que o Beekeeper oferece pra gente, certo? Que é a gente fazer manipulação de dados com a interface gráfica dele. Então, como é que a gente resolve isso? A gente tem aqui nosso último comando que ele vai fazer um alter table, vai transformar essa coluna aqui, set not null, com adicionar constraint, né, que é uma limitação, a constraint é uma regra, como primary key. Essa constraint vai ser, o nome vai ser idpk. E aqui, beleza. Isso quer dizer que aqui agora a gente consegue. Então aqui agora, opa, preciso abrir outra, sempre esqueço. Aqui, agora aqui é hambúrguer, eu consigo mudar. Virou hambúrguer aqui também, ó. Beleza. Então é isso, galera. Aí vocês verificam, poxa, né? Então, né, a gente perdeu esse tempo todo aqui por conta de que a gente não tinha definido corretamente o tipo de coluna, né, no início lá. Então, isso quer dizer que eu vou precisar, cada vez que eu for inicializar o nosso, pela primeira vez, né, o nosso Docker Compose, eu vou precisar executar esse comando aqui, executar essas carries aqui, que é aqui no caso, esse aqui ele só vai modificar somente para calories, mas esse cara aqui ele vai para todos, entendeu? E aqui tem uma diferença um pouquinho complicada, porque, por exemplo, aqui nem todos vão ser inteiros, tá? Alguns vão ser float, e aqui tem um problema, que é, por exemplo, aqui eu quero verificar somente que tenham dígitos. Aqui eu quero verificar que tenham dígitos e ponto, né? Ou seja, que eles são decimais, né? Então você vai ter um dígito e um ponto. Entendeu? Então essa é a condição do float. E na expressão regular, então é por isso que ele vai encontrar. Mas aqui eu faço da mesma forma, né? A lógica aqui ela continua sendo um case, da mesma forma, normal, como anteriormente está sendo feito, mas tem só esse detalhe. Então tá legal. Então isso quer dizer que a cada vez que eu for criar uma nova tabela ali, criar esse Docker Compose, eu vou precisar executar esse meu alter table aqui? Não, eu consigo pegar esse cara aqui, fazer aquela mudança lá no meu Docker Compose, certo? Lá no YAML file que eu havia feito lá com vocês, para que ele consiga executar esse script SQL no momento que ele for fazer o build. Tá lá na primeira aula, só dá uma olhada lá que vocês conseguem fazer. Então, beleza, galera? Por hoje é isso, então a gente verificou a importância de a gente ter uma definição das tabelas, né, de uma forma que faça sentido, né, as nossas colunas, porque senão a gente perde a possibilidade de utilizar corretamente as funções que o Postgres ou qualquer outro banco de dados que você for utilizar, né, que permite para você. Aí falar, mas eu consigo, por exemplo, no Python fazer manipulação, tudo. Consegue, normal, sem problema. Só que você vai precisar sempre fazer um passo anterior, que é você vai tratar aquele cara que é uma string, converter ele para inteiro, converter ele para decimal, para que você consiga fazer a sua análise. Então, aí você perde tempo por conta disso. Então, para a gente conseguir utilizar todas as ferramentas certinho, a gente precisa ter sempre uma boa modelagem do banco de dados. Então é isso. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.